é comemorado no Brasil o Dia do Físico. Estamos aqui com o professor José Euclides Gomes da Silva, docente da Universidade Federal do Cariri. Professor Euclides, poderia dizer para a gente por que optou por estudar e atuar na área de física? Bom, antes de mais nada, obrigado, Nunes, pelo convite. E, na verdade, foi uma descoberta aos poucos, desde criança, aquele sentimento de descoberta, de pequenas descobertas, de alguma forma foi sendo cultivado. Eu gostava muito de documentários da TV Cultura, gostava muito do mundo de Bickman, programas de um cunho educativo científico. E eu confesso que até o primeiro ano do ensino médio eu não gostava de física. Eu tive contato na oitava série, na antiga oitava série, agora no 9º ano. Primeiro ano eu não gostava muito, tinha aqueles carrinhos, movimentos, cinemáticos, não gostava. Eu gostava mais de química, porque aí a química trazia os atômicos, trazia a estrutura da matéria, e isso me interessava muito. Quando veio uma pessoa que foi muito importante para mim, foi um professor do Cefet, Ceará, na época, aqui na 13 de maio tinha o Cefet, Ceará, o professor Ventura, Eu não sei se ele ainda se encontra ministrando aulas no Instituto Federal, mas ele foi muito importante porque eu tinha essas dificuldades, eu não gostava muito, eu gostava de matemática, gostava de química, mas de física não era tanto. E ele propôs a primeira vez que o Cefet participou da Olimpíada Brasileira de Física, e isso, quando eu resolvi os problemas, que eram bem mais complicados, eu me sentia mais motivado, eu me sentia empoderado, porque eu consegui agora resolver tudo isso. E daí veio a leitura de livros de divulgação científica, Stephen Hawking, Paul Davies, Universo numa Casca de Nós, Uma Breve História do Tempo, E isso me fascinava demais. Então, eu resolvi fazer o vestibular para física, E assim que entrei, já fui tentando procurar alguma coisa relativa à pesquisa, no bacharelado, e encontrei, e fui me encontrando, e é isso que eu gosto de fazer, de pesquisar, de encontrar coisas interessantes, coisas novas. Certo. Todos têm um professor como inspiração. Você poderia falar um pouco de um físico que foi importante na sua formação e teria alguma história ou relato interessante que pudesse contar? Bom, é difícil a gente destacar uma pessoa, somente, Eu falei do professor Ventura, que no ensino médio, teve esse papel importante na Olimpíada Brasileira de Física, Eu estava no 2º ano na época. Na graduação, como eu já queria sempre fazer física ligada a buracos negros, cosmologia, Big Bang, então isso chama-se física de altas energias, Então eu procurei logo quem na UFC trabalhava com isso. Tinha 2 professores que foram muito importantes para mim, o professor Carlos Alberto Santos de Almeida, o professor Ricardo Renan Landim, Eles foram muito importantes, principalmente o professor Carlos Alberto, porque ele me acompanhou durante toda a iniciativa científica, E ele foi o pioneiro nessa área aqui no Ceará, Então, eu destacaria ele, nessa perspectiva. Mas eu gostaria de destacar também outro professor que, apesar de não ter a área ligada à mesma área que a minha, o professor Josué Mendes Filho. As aulas dele eram muito diferentes, E eu sentia sempre uma preocupação que eu trago comigo, Eu acho que ele fomentou isso, que é como a pesquisa ajuda no desenvolvimento regional. Porque nós somos um estado relativamente pobre, Nós não temos recursos naturais muito abundantes, exuberantes. E então, a pesquisa faz com que a gente aprenda a como
com aquilo que a gente tem, a gente saber viver, né, em sociedade e desenvolver e produzir. Então, eu acho que nas aulas ele sempre tentava trazer isso. Isso foi importante para mim, que hoje estou, né, trabalhando no interior do Ceará, né, com essa perspectiva também de desenvolver o interior, né. E por último, eu destacaria o meu supervisor, né, pós-doutorado, o professor Kostelek, que ele chamou a atenção para uma coisa muito importante para mim, que é a questão de você ter ideias, de você propor ideias e tentar ver qual é a inovação por trás daquela ideia, aquela sua proposta está trazendo, né? E eu acho que cada vez mais a ciência precisa disso, né? Eu destacaria, eu não consegui destacar uma só pessoa, mas certamente essas pessoas foram muito importantes para a minha carreira, né? Entendi. E para concluir, gostaríamos que deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil, e em especial aqueles que estão ingressando na carreira agora. Eu tenho muito carinho pela física, assim, eu acho que eu abracei a física, mas a física também me abraçou. A física, ela tem essa característica de abraçar tanto aquele que veio de uma origem mais humilde, mais pobre, como alguém que veio de classes, né, de elite, por exemplo. A pesquisa ela tem essa característica, né, eu acho muito, muito bacana. E eu digo sempre, principalmente para os jovens, né, que não esmoreçam diante das dificuldades, porque a pesquisa em si, ela já é uma atividade árdua, né? Quando você começa uma pesquisa, você não sabe se vai dar certo, mas mesmo assim você vai ser cobrado pela sua produção. Então é algo que gera muita tensão na gente, é algo que gera muita ansiedade, e a gente precisa saber lidar com isso, né? Que é uma atividade de risco, mas que a própria atividade de pesquisa vai sair algo interessante, mesmo que não seja aquilo que você queria, né? Então não esmoreça no ponto de vista pessoal, é algo difícil, tem altos e baixos, mas eu acredito que a gente supera isso, né? E do ponto de vista social, a gente está vivendo um momento muito difícil para a ciência, não só no país, mas no mundo inteiro. Com negacionismo, com pessoas à frente mesmo de instituições que deveriam fomentar a ciência, e na verdade elas fomentam a não ciência, né? Mas eu acho que nesse cenário, aí é que a juventude precisa ter uma atitude ainda mais forte, porque a gente vai precisar deles. Serão eles as novas gerações que também vão tocar para frente essa perspectiva da pesquisa, né? E então não esmoreçam, apesar das dificuldades econômicas, apesar de tudo isso, vai passar, né? E às vezes a gente vai encontrar outras soluções que talvez fossem até melhores. E por último para que a gente possa, as novas gerações, tentar olhar um pouquinho mais fora da caixa, comparado com a minha geração, que talvez focava muito apenas um aspecto, né? Então, procurava problemas apenas em determinado ramo, ou só aprendia aquela técnica para resolver aquele problema, ou não conversava com outras pessoas que tinham outras técnicas que poderiam trazer, de outras áreas poderiam trazer soluções. Então, uma dica, um conselho, né, e isso é uma tendência mundial, é a tendência da trans e da interdisciplinaridade, né? Quer dizer, são várias disciplinas que vão atacar problemas que são muito complexos, a sociedade tem problemas muito complexos, então ela precisa de pessoas de várias áreas. Então, se a forma de você pensar a ciência for uma forma mais ampla, não for uma forma tão fechada, isso vai ajudar com que você veja que outra pessoa pode ajudar na solução do seu problema e vice-versa, né? Então, essas são as mensagens, as ações.
Obrigada. Essa entrevista é uma iniciativa dos cursos de Licenciatura em Física do Estado do Ceará, coordenada pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campus de Cedro. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE.